Vamos dar uma pausa básica no livro de Deuteronômio. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo. Apenas hoje eu tenho dois temas para tratar com a igreja. Eu vou fazer um agora e depois, em outra oportunidade, no meio do caminho, eu vou voltar a tratar de um tema que é sobre como nos prepararmos para o culto e para a adoração a Deus. Vai ser um tema específico que eu falarei um pouco adiante. Mas hoje eu quero abrir com vocês a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Quero, a partir do versículo, logo verso 22 em diante, particularmente, nós vamos ler apenas o lar cristão, marido e mulher. Eu vou tratar um pouco desse tema com os irmãos hoje. Efésios capítulo 5, versos 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Particularmente o verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz na manhã do Teu santo dia. Fala conosco, edifica-nos pela Tua palavra, ilumina a nossa mente e glorifica o Teu Filho no nosso meio, o marido da Tua igreja, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Nós temos, irmãos, nos nossos dias, muita dificuldade para lidar com o que significa a relação marido e mulher, né? O cuidado do marido com a esposa, o respeito que a esposa deve ao marido. Isso é muito comum porque, de alguma forma, a igreja ela se depara mais com o efeito do que com a causa, isto é, com o fundamento da prática do que propriamente com a prática, ou melhor, mais com a prática do que com o fundamento dela. O apóstolo Paulo ele vai interligando conceitos aqui, ele vai dizendo claramente que ele está falando de Cristo à igreja, de Cristo à igreja, de Cristo à igreja. Ele fala da relação marido e mulher, mas aí ele vai e fala de Cristo à igreja. Ele repete isso várias vezes. Isso nos ajuda a entender um ponto importante. Eu não vou saber como amar minha esposa se eu não conhecer como Cristo amou a igreja. A esposa não vai saber sobre submissão se ela não entender o que Cristo fez com a igreja e como ela se coloca diante de Cristo. Eu não tenho como aprender essas coisas simplesmente como um aspecto da verdade. Eu tenho que ter isso como fundamento da verdade. Então, a minha prática de vida precisa ser fundamentada no Evangelho. E é isso que a Escritura vai nos ensinar. Eu preciso compreender o que Cristo fez em termos de casamento, para entender o que eu preciso fazer em termos de casamento. Sempre, Mark Jones, uma vez, falando aqui na igreja, disse uma coisa interessante. Ele falou, se nós tivéssemos aqui um congresso sobre
masculinidade ou sobre o papel do homem, a igreja lotaria. Mas se fôssemos falar sobre cristologia, pouca gente viria, não queria saber da doutrina. É estranho isso, porque é o conhecimento da cristologia que vai me fazer entender o meu papel como um homem. É o papel do evangelho, e por não entender isso é que a gente fica apenas querendo os efeitos das coisas e não a base delas, o fundamento delas. E tudo começa num acordo, isso é importante. E entenda aqui, eu vou ainda me pautar nesse texto, não vai ser uma exposição, como costumo fazer, mas um tema dentro dos temas que Paulo lida. Mas veja ainda um outro ponto importante. Meu papel como pregador fazer isso. Entenda, Cristo Jesus é o marido da igreja. E o marido chama pastores para pregar, os presbíteros para cuidar do rebanho. E esses homens, eles são amigos do noivo. E veja as palavras de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Preste atenção nos detalhes, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. A partir do verso 1. Preste atenção no texto comigo. A partir do verso 1. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 em diante. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Veja aqui a linguagem de Paulo. Eu zelo por vós com zelo de Deus. E essa palavra zelo aqui, ela tem a ver com a palavra ciúme. Eu tenho ciúme de vocês com ciúme de Deus. Que é a ideia exatamente de um marido que tem uma esposa e deseja que ela lhe seja fiel, que ela o ame, que ela o obedeça, que ela sirva. E Paulo diz, irmãos, eu zelo dessa forma. E ainda, escute a linguagem do apóstolo mais uma vez, visto que vos tenho preparado, veja que coisa impressionante, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo. É o meu zelo, é para que eu apresente vocês como uma virgem para um só esposo. E essa linguagem é interessante porque na cultura judaica, e obviamente ele está falando disso aqui, que não é muito próprio da nossa cultura, havia uma linguagem diferente. Desposar e casar. Por exemplo, Maria era desposada, José desposou Maria, mas não era casado com ela. Tanto é que eles não tinham vida íntima de casal. Por isso a estranheza quando ela apareceu grávida. Porque não era estranho se ele fosse casado, não era casado, ele a desposou. Isso é um casamento a tal ponto que ele está sendo preparado para aquele dia. E qual é a imagem que nós temos no final da história, irmãos? As bodas do Cordeiro, que é o casamento. Nós vamos desposar, e é interessante, eu vou prepará-los para o dia do casamento. Há um só Senhor, e nós vamos entrar nas câmaras, essa é a linguagem de Apocalipse, nós adentramos nas câmaras celestiais. Que as bodas do Cordeiro, o dia do casamento, quando a igreja e Cristo vão se encontrar. E o trabalho de Paulo é interessante, ele vai dizer, preparar, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Preste atenção no detalhe, um só. Daí a ideia do zelo. Eu não preparo vocês para 2, 3 maridos, um só. Um só marido. Aí o verso 3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele traz a imagem do Éden, do que Deus disse a Adão e Eva, e a serpente tentando sorrateiramente confundi-los, fizeram andar para longe do Senhor que os criou. A mesma coisa, a serpente vai levá-los de volta aos seus amantes, de volta aos seus pecados, de volta aos seus prazeres, de volta às suas paixões. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E aqui então você entende, esse é o meu zelo, o Senhor me chamou para cuidar, e vocês estão indo após outros. Eu preparei vocês para um só Senhor, e eu temo que eles sejam serpentes, que estejam levando vocês para outro marido, que não Cristo. E Paulo aqui faz menção de uma fraqueza dele, ele fala, embora seja falto no falar. Ele não era talvez um grande orador, já visto que um caiu da janela, ele estava pregando, a pessoa dormiu, caiu da janela, mas tudo bem que era a noite toda, ele estava pregando e a pessoa cochilou, mas ele foi lá e ressuscitou. Só dando dica, não faça isso, né, que eu não vou ter condições de lhe ajudar. Então, o apóstolo Paulo vai e diz, eu sou falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. É meu trabalho. Lá em Efésios, texto que nós lemos, nós temos ali uma linguagem de casamento e imbricado com a linguagem de casamento, você tem a relação Cristo à igreja. Não são poucas vezes que isso faz menção. Voltemos para o nosso texto base, Efésios capítulo 5, por favor. E preste atenção como o apóstolo Paulo, irmãos, repete isso várias vezes, a partir do verso 22. Ora, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja, o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja, sempre menção, sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí ele entra na teologia, no verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, toda hora Paulo, ele não dá uma ordem sem fundamentar em Cristo, ele não dá uma ordem sem alavancar isso pelo Evangelho. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é tão interessante que no final, verso 32, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como eu me atrevo a estudar sobre o papel do homem e da mulher sem estudar a obra de Cristo? O que é que eu quero ensinar para a igreja? Como eu vou praticar isso, irmãos? Isso não tem fundamento no meio da igreja de Cristo. Que grande importância pensarmos nessas coisas nessa manhã. Como é meu trabalho pensar nisso. E eu queria então mostrar para os irmãos a história de um casamento e uma história de um amor invencível e um amor poderoso
que é capaz de conquistar o rebelde. Que é capaz de conquistar o rebelde. Aquele que não queria casar é convencido a casar. Aquele que não queria se submeter é convencido a se submeter. Uma história linda do amor entre o Deus triuno e a sua igreja. Entre Cristo e o seu povo e a sua igreja. Como isso aconteceu? Nós vamos então pensar, olhando para esse texto de Efésios, e olhando para a carta de Efésios, como isso aconteceu de modo prático, olhando desde a eternidade até aqui, como isso se deu. Primeira coisa importante que nós temos que prestar atenção, irmãos, é algo simples. Houve um propósito, um desígnio para que esse casamento acontecesse. Isso estava lá no coração de Deus, essa linguagem que é muito costumeira nos nossos dias, né? Mas estava lá no coração de Deus, desde toda a eternidade. Não é algo novo, não é um amor novo que surgiu hoje, é um amor antigo, que nada novo hoje o impede de continuar amando, porque ele pensou isso na eternidade e nada o impediu de amar. Ele teve a eternidade para pensar e nunca encontrou uma única razão para dizer: o meu filho não vai casar. O meu filho não vai casar. Como isso se revelou na eternidade. Qual era o estado da humanidade? Se você voltar comigo, por favor, ainda em Efésios 1, 4, vamos lá, nós vamos olhar em Efésios só, não é? Não vamos viajar muito. Em Efésios capítulo 1, verso 4, escute a palavra do Senhor, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Veja, ele nos escolheu em amor. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Ainda em Efésios 2, agora, verso 5, acompanhe as palavras ainda do apóstolo Paulo, ele diz assim, 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Da eternidade, ele não viu uma igreja perfeita, ele viu o povo caído em pecado e em total desgraça. E ele disse: eu terei misericórdia deles. E vou amá-los livremente. E no tempo certo, vou trazê-los para Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele os amou quando não havia nenhuma aparência neles que pudesse amá-los. Quando o homem no jardim do Éden foi criado inocente, Deus o amou. Mas o que é impressionante, ele não amou apenas quando ele era inocente, ele amou quando ele estava morto nos seus delitos e pecados. Não houve mudança nesse sentimento. Tu me amaste com amor eterno. Tu me amaste com amor eterno e com benignidade. Essa linguagem do profeta. Eu te amei com amor eterno e com benignidade eu te atraí. O amor é eterno.
A benignidade atrai. E aqueles a quem ele amou, diz o texto de Paulo aos Efésios, ele desejou para eles vida eterna. Ele implementou para eles eterna vida. Ele os escolheu como seus filhos e como seus herdeiros em Cristo. Ele os separou no meio da humanidade perdida para os trazer de volta à terra prometida. E todos aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, ele entregou a Cristo. E disse: você vai ser o marido deles no tempo determinado. Cristo aceitou esse acordo que foi feito na eternidade. Veja só as palavras de Cristo. Aqueles que tu me deste. Jesus diz várias vezes em João, porque Cristo aceitou esse contrato. Jesus disse: aqueles que tu me deste. Foi feito esse acordo na eternidade e Cristo aceitou salvar aqueles que o Pai amou. E ele deu nas mãos de Cristo e disse: você vai ser o marido deles. O profeta e o salmista diz: no livro está escrito a meu respeito. Eu tenho prazer em fazer tua vontade, ó meu Deus, porque a tua lei está dentro do meu coração, disse Jesus Cristo. Houve um acordo. Ele os amou na eternidade. Ele pensou sobre isso na eternidade. E nada mudou o seu plano. Eu vou me casar com aquela que foi destruída pelo pecado. E vou fazer dela honrada, digna e bendita entre todas as mulheres. Só que esse plano eterno tinha um problema. E os teólogos do século XVII eram peritos em descrever esse problema. Havia um impedimento para esse casamento. Quando a gente vai casar alguém, a gente pergunta a alguém no nosso meio que tem algo contrário a esse casamento. Então você imagina, foi feita a proposta na eternidade. Então se levantou a lei, se levantou a justiça e disse: não tem condição. A verdade falou: impossível. A justiça disse: eles estarão mortos nos seus pecados. Como eles poderão casar? O mediador é Deus. Como eles poderão se casar com Deus, sendo eles pecadores? A lei disse: eles são meus e ninguém pode separá-los. Até que a morte os separe, eles são meus. A verdade disse: e foi Deus que fez assim. Então não há como fugir disso. Esse casamento é impossível. Como um Deus justo vai se casar com uma mulher pecadora, com a igreja em pecado? Se levantam e dizem: não, esse não pode casar. Foi assim que Deus fez e nada pode ser mudado. Mas o noivo, que havia concordado, disse: eu não vou voltar atrás. O que eu vou fazer é remover esses impedimentos, para que esse propósito eterno aconteça. Eu vou remover esses impedimentos para que esse propósito aconteça.
eu vou satisfazer a justiça. Jesus lá naquele dia, no batismo, e João disse a ele, eu deveria ir a ti, tu vens a mim. Jesus disse, importa que se cumpra toda a justiça. Ele veio satisfazer a justiça. A lei, ele disse lá em João 17, verso 4, Pai, tudo o que me deste para fazer foi feito, está cumprido, toda a obra foi realizada. Agora, a verdade diz, não há como impedir. Eu não tenho como impedir esse casamento. Deus disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. É por isso que lá em Romanos 7, 24, preste atenção nessa linguagem paulina, ainda mais uma vez, como um casamento só pode ser feito depois que morre, e é por isso que a morte aqui é designada. Romanos 7, verso 24, ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não, verso 23 um pouco. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ora, a lei me impede, isso torna impossível. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não teria como fazer se eu não morresse para o próprio pecado. Se não morrer para o pecado, irmãos, não vai funcionar. É por isso que na primeira carta ainda do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, quando ele fala sobre o casamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, essas são as palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim, quando ele trata acerca do casamento, ele diz assim, toda a seção do capítulo 7, a estabilidade da família, não é? Tudo isso ele fala, mas no verso 1 em diante ele diz, quanto ao que me escreveis, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E aí ele vai descrever o papel, a realidade do casamento e a luta do casamento. Mas aí no verso 10 em diante ele continua, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ele, não o abandone. A mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, que se salvarás seu marido, ou como sabes, ó marido, salvarás a tua mulher, ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim lhe ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado, estando circunciso, não desfaça. E aqui Paulo vai descrever, há um aspecto em que eu não tenho, se eu me separar da esposa, que eu não me case. Ele começa dizendo, verso 10, por que eu não posso casar? Porque ela não morreu. Se ela não morreu, eu não posso casar. É por isso que a confissão de fé vai dizer que no Antigo Testamento o adultério a condenação era a morte. Por isso que então somente no caso de adultério você pode constituir um novo matrimônio, porque o adúltero é considerado como morto. Mas em outras circunstâncias não. Não pode haver, se não houver morte. Eu não tenho como casar. E esse é o grande ponto. Veja, a igreja e aí o povo que Deus amou estava casado. Eles não poderiam casar com Cristo, havia um impedimento para casar. Legal. Não tinha eles terem matrimônio, não havia possibilidade de um casamento aqui. O que é que vai acontecer? Por favor, continue comigo no texto.
Ainda no verso 25, ele vai falar agora com as virgens: não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor. E várias vezes ele vai tratar desse tema. Mas lá embaixo, na sequência do texto, ele vai dizer assim, verso 32 em diante: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quando quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Perceba que aqui, tanto a viúva como aquela, elas estão casadas com Cristo. Aqui ele está descrevendo um casamento. Ora, elas já estão casadas com Cristo. E se elas estão satisfeitas, e se elas não precisam casar, não precisam mais casar. Se elas desejarem casar, que elas façam. Mas elas estão com Cristo. Veja o poder desse matrimônio. Eu já estou em Cristo. Eu já estou nele. Se você não precisa casar, Paulo diz, não há problema. Você só tem que casar se você precisar casar. Porque você já está casado. É impossível viver para Deus sem estar casado com Ele. Mas é possível viver para Deus sem estar casado com o outro. Esse casamento que é o ponto em questão e que Paulo defende na sua tese. Importante percebermos que na linguagem de Paulo, irmãos, e aqui vem no finalzinho, 39, que é o ponto central. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Veja só que imagem interessante. A mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aqui estabelece o princípio. Nós estávamos casados. A justiça, a lei e a verdade falaram: é impossível esse matrimônio. Agora, eu preciso morrer para o pecado. Eu preciso morrer para a lei. E a lei para mim, no que diz respeito à justificação, para que eu possa contrair um novo matrimônio. Eu preciso me divorciar para poder casar. A outra parte desse matrimônio vem quando nós entendemos outro ponto, que é o contrato foi escrito. Foi lido e eles subscreveram. Nós vamos ouvir: ele fez comigo um pacto, diz o texto. Davi diz: ele fez comigo um pacto eterno. Ele ordenou todas as coisas eternamente. Cristo consentiu com esse casamento, com pobres pecadores. Ele consentiu em entregar-se como cativo à filha de Sião, como seu marido, mesmo sendo ela indigna e desfavorecida. Tudo ele consentiu. Aquele que não poupou seu próprio filho não nos dará livremente todas as coisas? Graça, glória, tudo isso ele não nos dará? Ele foi preparar uma casa como um bom marido. Eu vou lhes preparar um lugar. Para onde eu esteja, estejam também vós comigo. Um bom marido que cuida da sua esposa, ele diz: ora, eu vou para casa e vou lhes preparar um lugar. O contrato foi assinado entre o pai e o noivo. Esse é o pacto que eu fiz com a casa de Davi, diz o Senhor, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no coração deles e as escreverei
Eles serão o meu Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O contrato foi selado com um copo. Nós vamos participar desse selo daqui a pouco. Este é o sangue da nova aliança, o novo testamento pelo meu sangue. E isso diante de testemunhas extraordinárias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo testemunharam esse acordo. Que coisa impressionante. Foi feito um acordo, mas a noiva não foi consultada. Será que ela vai aceitar? O acordo estava feito na eternidade. O casamento já tinha sido ordenado. O noivo já havia sido escolhido. E ele viria buscar sua noiva. Mas essa noiva, ela não sabia de nada. No acordo estava escrito: eu vou conquistá-la. É meu papel como noivo conquistá-la. Eu vou ganhá-la. Eu vou persuadi-la. Ela virá. Todos aqueles que o Pai me deu virão a mim. Todos aqueles que o Pai me deu. A noiva não tinha nada, irmãos. A noiva não tinha nada. Era casada com um péssimo marido. Não tinha um marido, tinha um senhor que lhe fazia escrava, que a espancava, que lhe fazia trabalhar mais do que o devido e não lhe dava com dignidade o que era digno a ser recebido. Era cruel com seus filhos. Ela estava morta num casamento terrível. Nós estávamos assim. Deixa eu lhe dizer como foi que aconteceu. Eu não preciso descrever com minhas palavras, nós vamos ler na Bíblia. Ezequiel 16. Abra sua Bíblia comigo. E veja como foi que Deus alcançou Israel e aqui a igreja. Ezequiel 16. Versículo 1 em diante diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Veja, irmãos, aqui, imagina essa cena no hospital, quantas mães novas aqui nós temos, e quando os seus filhos nasceram, como foi? Lavaram ele, cortaram o cordão umbilical, enrolaram ele, limparam ele, entregaram ele limpinho para você. Deus está dizendo: Israel, não foi assim com vocês, não cortaram o cordão, jogaram vocês na terra. Veja, vocês não estavam envoltos em faixa, não foi lavado com água para te limpar. Verso 5, não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti. Que imagem extraordinária. Foi assim que o casamento aconteceu. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue
e te disse. Era como um aborto. Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. E aqui, irmãos, era tempo de prostituição, amores. Ele continua: estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeite e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Foi assim que eu te vi. E foi isso que eu propus fazer contigo. Esse é o estado. É por isso que lá em Efésios 1, de 1 a 4, diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí no capítulo 2 diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos presos por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos filhos da ira. Ele nos viu assim. E ele nos cobriu com seu manto. Então ele estabelece a corte. Vamos tirar a palavra namoro. Ele vai cortejar essa moça. E para ganhá-la, ele então estabelece um princípio. Cristo primeiro chega na casa da mãe dela, que são as ordenanças de Deus, as ordenanças públicas, que aqui a mesa do Senhor, e os seus embaixadores proclamam a palavra. Lembra lá do que Paulo disse: eu vos preparei para encontrar com um só marido. É esse o meu trabalho, a pregação, encontrar com Cristo. Ele chega ali na casa onde essa verdade vai ser proclamada. A vontade dele de te amar, de te proteger, de te tirar das trevas, de mudar a tua sorte, de te arrancar da escuridão e do pecado, é proclamado domingo após domingo. Domingo após domingo. Porque eu não sou noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu sou o servo de Abraão, que tira joias da bolsa e diz: isso é do meu Senhor, que só tem um filho, o herdeiro de tudo, e ele quer casar contigo. Ela disse: eu quero casar com ele. Todo domingo, a gente abre a Bíblia e tira tesouros da Bíblia e mostra para vocês
Esse é o teu Senhor. Veja como Ele é lindo. Veja como Ele é glorioso. Veja como Ele é bom. Ele quer casar contigo. Ele quer cuidar de ti. Ele quer apagar a tua vergonha. Ele quer tirar a tua vida de vergonha e transformar você em uma mulher de honra. Ele quer fazer de você uma pessoa digna. E o propósito dele é eterno. Ele quer te fazer e te dar a vida eterna. Todo domingo. Então, quando a palavra é pregada pelo Espírito, Cristo chega no teu coração e tem uma conversa contigo, com a tua alma. Ele chega no teu coração e ele diz para ti, lá no íntimo, você está destruído pelo pecado. Ezequiel 16 é a tua descrição. Você como filho pródigo, que está comendo comida de porcos, venha para casa. Volta para casa. Eu vou cuidar de você. E ele fala lá dentro, os teus amantes vão te destruir. Os teus prazeres carnais vão acabar contigo. A paixão que você tem por esse mundo vai destruir sua vida. E ele fala lá no íntimo, ele fala ao teu coração, cuidado. E ele diz, eu quero me casar contigo. Então ele revela a beleza dele a você, que você nunca viu. E ele então, como diz Ezequiel 16, ele estende o seu braço sobre você. E ele protege você no dia da sua ira. Ele te protegerá. Então a esposa, acordada naquele grande acordo eterno, Cristo disse, eu vou conquistá-la. E ele veio conquistá-la. E aquela alma que diz, eu quero Cristo, ela foi atraída por ele. Aquela alma que diz, eu aceito, ainda com linguajar arminiano, ela foi atraída pelo amor dele, pelo Espírito que a convenceu. E ela vem. E agora o desejo dela é ser encontrado nele, achado nele. Ela quer se esconder nele, ela quer servi-lo, ela quer amá-lo. Ela estima esse Cristo, esse marido, mais do que qualquer coisa. Ninguém pode separá-los. Então ela se divorcia da lei que ela estava presa, do diabo que ela estava amarrada e do mundo. Eu morro para o pecado e vou viver para Deus. O mundo morreu para mim, o pecado morreu para mim, agora eu posso me casar. Porque Cristo veio e morreu para te libertar do pecado. Porque até isso foi obra da graça dele. Mas não para aí, irmãos. O propósito desse casamento é
um casamento que vai ser consumado entre Cristo e tua alma. E tua alma. O casamento vai ser consumado na glória, mas ele é realizado aqui dentro do meu coração. Cristo passa a ser o meu amado, o amado da minha alma, o prazer da minha vida. Um bom marido. O bom marido. Alegremos-nos. Alegremos-nos. E vamos dar glória somente a Ele. Pois as bodas do Cordeiro está próxima, diz Apocalipse. E a sua esposa está preparada para se encontrar com Ele. E o que é interessante no texto que nós lemos de Efésios 5, é que Ele vai preparar para si mesmo uma igreja pura, santa. Ele vai torná-la linda. Ele vai pegar a tua vergonha, a teu desprezo e transformar em beleza, em glória, em honra. E Ele vai te fazer, e olha essa imagem, santa, pura, sem pecado e sem mácula, para esse dia em que você vai se casar com Ele. Vai ser terminado assim. No encontro da esposa, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. Aquele propósito eterno é revelado como o último ato da história. Que casamento. Sabe o que significa dizer marido, ame a sua igreja, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Perdoe a sua esposa como Cristo perdoa a igreja. Cuide da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Morra por ela. Se sacrifique por ela. Eu não sei como nós poderíamos viver simplesmente dizendo ame a sua esposa, sem entender o que foi que Cristo fez quando disse que amava uma igreja destruída como nós, sem beleza alguma. Sem beleza alguma. É por isso que Deus deu os meios de graça, porque entre esse casamento na alma e a consumação na eternidade, nós passaremos por tantos perigos. Tantas vezes nós seremos tentados a voltar aos amantes do passado. Israel disse, vamos voltar para o Egito. Não, Ele é o meu Senhor. E a igreja vai pregar, vai instruir, vai disciplinar, com a intenção de que você não se perca no caminho. E você firme, marche para aquele glorioso dia, aquele glorioso casamento. Eu tenho-vos preparado, Paulo disse aos Coríntios, para um só marido. Quero apresentar vocês como virgem para Ele. E agora ele diz, não se deixem seduzir pelos falsos profetas, que querem tirar você do teu marido, que é Cristo. Esse mistério é o mistério entre Cristo e a igreja.
casamento entre o homem e uma mulher. E nós somos desafiados como igreja, irmãos, a vivermos esse evangelho da graça dentro do nosso lar. Você conquista a sua esposa todo dia? O que é que você faz para ganhá-la? Que sacrifício você tem feito por ela? Você tem se esforçado para que ela ame a Cristo mais do que a você? Você tem preparado ela para o casamento na eternidade? Você, esposa, você é submissa ao seu marido porque você foi conquistada por Cristo? Ou você espera simplesmente que o seu marido seja perfeito para que você seja obediente? A graça do Evangelho que te alcançou, Ele te conquistou quando você era rebelde. Cristo amou quando ainda éramos inimigos dele. E o nosso trabalho é mais simples. É amar aquela que se casou conosco. E zelar por ela. Você tem uma ideia, homem, do que é requerido de você hoje? Você jovem que vai casar, você sabe exatamente o que significa isso. O que Cristo fez para conquistar a sua esposa. É o que é requerido de você hoje. As implicações disso, eu me sinto quase sem necessidade de fazer, uma vez que você entende como Cristo amou a sua esposa. É assim que você deve amar a sua também. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar nas tuas verdades. E buscarmos no Senhor, diante do Senhor, e por tua palavra e por tua graça, forças e condições para servirmos ao nosso cônjuge. Ó Cristo, marido nosso e Senhor nosso, bendito seja o teu nome, que nos amou de modo extraordinário. Ensina-nos a amar de modo extraordinário. Ajuda-nos, Senhor Deus, como marido e como esposa, a refletirmos a glória desse relacionamento tão precioso na nossa própria vida, na nossa casa. Para que os nossos filhos, Senhor, eles aprendam sobre o matrimônio, no exemplo que nós damos na nossa própria casa. Ajuda-nos pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.